Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Pessoal, vamos dar início à nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença. Hoje o assunto vai ser deformidade de Arnold-Chiari do tipo 1, do diagnóstico ao tratamento. Doutora Patrícia Rafu, radiologista, neuroradiologista do UFRJ e da Rede Dó, e doutor Gabriel Mufarrege, já está ficando figurinha fácil aqui, graças a Deus, entendeu? Já é a terceira vez que ele vem, e com um assunto novo que vai ser muito interessante, uma abordagem nova e revolucionária na malformação de Chiari tipo 1. O doutor Gabriel, como vocês sabem, é médico do Instituto do Cérebro e atua também na Rede Dó e vários hospitais do Rio de Janeiro. Então, Patrícia, com a palavra, por favor. Obrigada, Bebeto, obrigada pela oportunidade. A gente vai falar um pouco do Chiari do tipo 1 e depois também eu vou aprender um pouco com vocês. Então, o que eu vou abordar nessa conversa? A gente vai ver um pouco das referências anatômicas e das medidas que a gente pode usar para entender um pouco do Chiari 1, a fisiopatologia do Chiari e a questão dinâmica do fluxo licórico, que ajuda bastante. Então, em relação aos reparos anatômicos e as linhas que nós podemos usar para entender aonde termina a fossa posterior e aonde começa o canal raquiano, nós temos várias linhas. A linha de Chamberlain e a de McGregor talvez seja mais interessante usá-las, porque elas são direcionadas do pálato duro diferente da McRae, que acaba utilizando o clivus, a ponta do clivus com o occipital. E muitas vezes, no Chiari tipo 1, o clivus ele é um pouco curto. Então, se usar o pálato duro, vai ser um reparo anatômico que ele não se altera na deformidade de Chiari. Então, tanto faz uma ou outra. É mais para a gente ter uma ideia de onde termina a fossa posterior e onde começa o canal raquiano. Então, eu vou usar muito da linha de Chamberlain, que eu acho ela muito prática, e prestar atenção que quando a gente traça do pálato duro até o occipital, o processo odontoide de C2 ele tem que estar abaixo dessa linha. E a gente vai ver nessa deformidade Chiari algumas coisas que podem se alterar na morfologia da fossa posterior. E também notar, quando a gente estiver lidando com essas ressonâncias de criança, para avaliação de Chiari, ou até quando não é para avaliar, mas você acaba surpreendendo um Chiari, olhar bastante a altura desse clivus, o comprimento dele. Então, aqui é um exame normal, eu estou numa ressonância magnética da linha média, eu tracei a linha de Chamberlain, do pálato duro, esse aqui é o pálato mole, então tem que prestar atenção que é do pálato duro, até mais ou menos a ponta do occipital. E o que a gente tem em relação às estruturas da fossa posterior? A gente percebe que o tronco cerebral, ele está todo acima dessa linha de Chamberlain. Eu estou apontando aqui para o óbex, que na verdade não é essa corcunda, não. Essa corcunda é o fascículo grácil cuneiforme que fica atrás do bulbo. Mas o óbex, ele na verdade é um pequeno orifício que fica na frente do fascículo grácil cuneiforme que marca a entrada para o canal central da medula. Então, essa referência anatômica do óbex acima da linha de Chamberlain, ela é importante para algumas avaliações do Chiari, do tipo 1 e do tipo 1,5. Ela tem que estar acima da linha de Chamberlain ou na altura da linha de Chamberlain. Ela nunca pode estar abaixo. E as tonsilas cerebelares, que também tem que estar acima. Mas eu já quero chamar a atenção para uma coisa, porque há algum tempo atrás, quando se discutia ainda no entendimento, ainda estava amadurecendo o entendimento do que seria a deformidade Chiari 1, a gente se limitava um pouco a medir a descida das tonsilas cerebelares abaixo da linha de Chamberlain, abaixo do que seria o forame magno. E apenas a medida da tonsila cerebelar, abaixo de 5 milímetros, que era o que se tinha de conceito, conceitualmente era isso, ela não é o suficiente para caracterizar um Chiari. Então, a gente vai ver isso ao longo da apresentação. Então, lembrar que a tonsila tem que estar acima, o óbex tem que estar acima,
E, novamente, o processo odontoide de C2 tem que estar abaixo. Então, aqui a gente tem um quiário do tipo 1, em que nós temos um clivus encurtado, e por esse clivus ser um pouco mais curto, ele acaba reduzindo um pouco a altura da fossa posterior. Eu tracei aqui a linha de Chamberlain, e eu vejo que a gente já tem uma pequena herniação das tonsilas e um processo odontoide que vai além da linha de Chamberlain, ou seja, é uma invaginação basilar, quando ele passa acima dessa linha de Chamberlain, ele está um pouco retrofletido, o que diminui esse espaço da transição crânio-vertebral. Então, faz uma compressão ao nível do bulbo. E isso é um achado, né, anatômico que acaba sendo muito encontrado no quiário do tipo 1, um clivus curto, um processo odontoide acima da linha de Chamberlain, ou seja, uma invaginação basilar. O próprio clivus curto propicia essa invaginação basilar. E esse processo odontoide retrofletido. Com isso, você reduz um pouco a altura dessa fossa posterior, que vai do tentório, né, até a marcação do que seria o forame magno, e a gente tem essa descida, na verdade, a ocupação das estruturas parenquimatosas, que seria da fossa posterior, no forame magno. E com essa descida dessas estruturas que estão ocupando o forame magno, quando na verdade não deveriam ocupar, você acaba bloqueando a passagem do fluxo licórico pela frente do tronco cerebral, pelo quarto ventrículo, que acaba ficando um pouco estrangulado nessa porção inferior dele, por causa desse apertão que a tonsila cerebelar dá para frente, e pela própria tonsila cerebelar que desceu. O que diferencia um quiário do tipo 1 para o quiário 1,5 é justamente que no quiário do tipo 1 a gente tem a descida, né, das tonsilas cerebelares. Então aqui eu mostrei no slide anterior o quiário do tipo 1, aqui o quiário do tipo 1,5. E a diferença do tipo 1 para o tipo 1,5 é que no do tipo 1 a gente tem a descida das tonsilas cerebelares. E o tipo 1,5, a gente também tem uma descida do tronco cerebral. E quando eu falo descida do tronco cerebral, eu estou marcando pelo óbex, que também está abaixo da linha de Chamberlain. Então, eu tenho um alongamento e um fechamento desse quarto ventrículo. O quarto ventrículo, o óbex, ele marca o final do quarto ventrículo, ele marca o assoalho do quarto ventrículo, que acaba descendo também, ficando abaixo da linha de Chamberlain. Então, todas essas estruturas parênquima, um clivus curto, né, aquela deformidade quiária que a gente acaba tendo, né, um fenotipo constante. Então, todas essas estruturas parenquimatosas no interior do forame magno, que a gente acaba chamando que fica populoso, que fica crowd, né, que eles chamam, isso impede a passagem do fluxo licórico da fossa posterior livremente para o canal raquiano. O fluxo licórico ele tem que passar pela porção anterior do tronco, no interior do quarto ventrículo, e também pela porção posterior, né? Vem da fossa posterior, essa parte mais de trás, e passa aqui por trás. Então, essa comunicação com esses espaços subaracnoides, ela tem que acontecer livremente. E é isso que caracteriza o quiário em relação às estruturas, ao exame anatômico, estrutural. Depois a gente vai ver como é que é no fluxo licórico. Por que simplesmente a descida das tonsilas ela não é o suficiente? Porque a gente tem que ter, na verdade, uma ideia tridimensional de como a fossa posterior é formada. Às vezes, a gente pode ter um osso occipital um pouco mais horizontalizado, ou ele pode estar um pouco mais espessado, ou então o tentório ele pode ter uma inserção um pouco mais baixa, então você tem uma fossa posterior um pouco mais achatada, outros já têm uma fossa posterior mais alongada. Esses não são necessariamente imagens com Chiari, são imagens de fossas posteriores com anatomias diferentes, e por isso que a gente está chamando de deformidade. O termo má formação não se usa mais, porque a criança ela pode desenvolver um Chiari, não é uma má formação propriamente dita. É uma deformidade da base do crânio, dependendo da morfologia da fossa posterior, que propicia a descida dessa tonsila. Tá? Então, as morfologias são diversas e a gente tem que avaliar não só a parte estrutural, mas também a parte funcional do fluxo licórico. Então, esses foram os critérios que de 2018 da Sociedade Europeia
critérios para avaliação, né, para o conceito da deformidade quiária do tipo 1. Então, não há critérios anatômicos confiáveis. Quando eles falam isso, é o seguinte: às vezes você tem uma imagem estrutural do quiário, mas você pode não ter uma interrupção do fluxo licórico proporcional ao que você está vendo na imagem estrutural. Então, a definição é qualquer descida tonsilar, né, das tonsilas cerebelares, que não seja reversível e que impeça a passagem normal do fluxo licórico. Outra coisa, o cerebelo ele tem que estar normal, o cerebelo e o tronco, ou seja, livre de tumor, livre de hipoplasia da fossa posterior. Então, tem que ser um cerebelo normal. Usar o forame magno como uma referência anatômica. Então, a gente vai olhar a quantidade de estrutura parenquimatosa que tem dentro do forame magno, ou seja, tonsila cerebelar, e quando desce o tronco você vai ter, né, a grande parte do bulbo descendo por ali, e inclusive o quarto ventrículo também, que vai estar fechado, né, vai estar apertado ali. Além disso, o espaço subaracnoide que deveria estar em volta, o líquor deveria estar em volta desse tronco cerebral na altura do forame magno, e você não tem coluna licórica, porque todas essas estruturas estão descendo ali pelo forame magno e bloqueando o fluxo licórico. Então, esses são os critérios que foram utilizados em 2018. Lembrar de não chamar de malformação, de chamar de deformidade. Como eu falei, é só um slide para reforçar isso, né? Pode surgir, pode aparecer espontaneamente, pode também ser um resultado de uma drenagem excessiva, uma distorção crânio-facial, crânio-cérebro, como foi o caso que eu mostrei do Chiari tipo 1,5, não lembro agora, que era uma macrocefalia. Então essa criança acabou desenvolvendo Chiari, à medida que ela vai crescendo, o crânio vai aumentando e vai fazendo Chiari. Lembrar de olhar, quer dizer, não só as alterações estruturais, mas o que está acontecendo com a tonsila. É só mais assim para radiologia mesmo. No caso, essa tonsila cerebelar, esse paciente já tinha sido operado, ele acabou fazendo uma isquemia das tonsilas, e essa isquemia ela pode ocorrer antes da cirurgia mesmo, não foi por causa da cirurgia, é porque fica tão apertado ali que a perfusão cerebral, a perfusão parenquimatosa diminui e acaba isquemiando a tonsila. Uma outra coisa que também pode acontecer são a presença de cistos tonsilares que acabam contribuindo para essa obstrução do fluxo licórico. Então, uma coisa que a gente tem que olhar na imagem, viu que é um Chiari, viu um clivus curto, né, uma invaginação basilar, mas dá uma olhada também se tem alguma coisa acontecendo nesse parênquima ali. Então, aqui é um vídeo mostrando o que seria o normal, a questão da movimentação das estruturas, principalmente da fossa posterior, com os batimentos cardíacos. Esse movimento está ampliado, mas é para a gente entender que isso acontece fisiologicamente, esse movimento em pistão. Está na linha média, então, na verdade, a gente está enxergando o verme cerebelar. A gente tem uma tonsila cerebelar de cada lado. E a comunicação desse espaço subaracnoide, desse fluxo licórico do espaço aracnoide, ele é livre ao nível do forame magno. Então, esse movimento, ele acontece normalmente. Quando todas essas estruturas descem, que é o Chiari, quando as tonsilas descem, então quando o tronco desce, é que obstrui esse fluxo e é quando dá o problema. Então, aqui é uma imagem, era um cine, né, mas no caso seriam as fotos do cine, em que a gente vê novamente o fluxo licórico passando livremente, esse é um paciente normal, passando livremente pela porção anterior do tronco, pelo quarto ventrículo, pelo aqueduto, quarto ventrículo, e passando aqui, né, na frente das tonsilas cerebelares, e um pouquinho também do fluxo passando atrás, no dinâmico fica melhor de ver. Então, essa cor branca que acontece no estudo de fluxo licórico, que é a sequência phase in contrast, também chamada de PC, na maioria das vezes, quando a cor é branca, significa sístole. Quando tem a sístole cardíaca, né, o fluxo sanguíneo vai direto para o encéfalo. E quando o fluxo sanguíneo chega no encéfalo, ele empurra o líquor para baixo. Então, o direcionamento do líquor para baixo, ele é traduzido para a gente na cor branca. E quando está na cor preta, seria diástole, é um fluxo licórico que sobe um pouco. Então, ele fica com direcionamento inferior, superior,
e fica então num tom preto, para a gente entender que branco seria a sístole e o preto seria a diástole. Branco o líquor desce, o preto o líquor está subindo um pouco, tem um certo refluxo durante a diástole. Então aqui é um outro vídeo, também direcionado, já é um cine para vocês olharem um exame normal. Então a gente vê, se olhar, tem que olhar no nível do forame magno, o fluxo licórico passando pela frente, passando no interior do aqueduto e no quarto ventrículo, e passando também atrás. É filiforme, mas a gente enxerga ele, a gente enxerga que tem a corzinha branca passando aqui. Isso tem que ser, como eu falei, aqui, se olhar aqui embaixo, você vê um branco mais forte, mas isso já é uma mistura, se a gente entender que a imagem é tridimensional, isso já é uma mistura de fluxo que vem também da coluna anterior, daqui de dentro do quarto ventrículo, do aspecto posterior. Então, essas análises a gente tem que olhar ao nível do forame magno, porque esse é o nível do estreitamento. Aqui já é um paciente com Chiari, do tipo 1, em que o cine mostra um fluxo anterior, mas a porção posterior a gente não consegue, no nível do forame magno a gente já não consegue ver esse fluxo, principalmente na cor branquinha, que seria sístole. Tanto faz, você vê na sístole mas na sístole, claro, fica mais fácil. Então, nesse nível do forame magno, a gente não consegue ter fluxo aqui atrás. Então, é esse tipo de estudo, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Aqui um outro paciente que teve uma descida de 13 milímetros, já com uma descida também do tronco, está vendo o óbice aqui embaixo, se a gente traçar a linha de Chamberlain, isso aqui vai estar bem abaixo da linha de Chamberlain, então seria um Chiari do tipo 1,5, em que a gente não vê nem o fluxo anterior, digno, assim, um fluxo bom, nem dentro do quarto ventrículo e nem na parte de trás, das tonsilas cerebelares. Então, aqui a gente tem uma quase que completa desse fluxo. Então, esse é o tipo de exame que a gente vai ter no Chiari. Aqui, uma invaginação basilar importante, esse paciente quase não tinha crivos, um crivos super, super curtinho, e novamente, a gente não consegue ter um fluxo no nível do forame magno, nem na frente, muito pouco, é muito débil, e nem na parte de trás. A gente não consegue dissociar muito bem se está passando pelo quarto ventrículo, se está passando por trás, mas ao nível do forame magno a gente não enxerga essas colunas licóricas com essa pulsação cardíaca. Aqui é um caso de um paciente que também tinha uma obstrução do fluxo licórico antes da cirurgia. Então, aqui seria a sístole, fluxo branco, a diástole, fluxo preto, que seria subindo. A gente não consegue ter um fluxo licórico nessa porção posterior. Fez a cirurgia, fez a descompressão da fossa posterior, refez o estudo dinâmico de fluxo licórico e continua sem o fluxo. Então, a avaliação de um estudo pós-descompressão, ela tem que ser exatamente a mesma que a gente faz no pré-cirúrgico. A gente tem que enxergar o fluxo licórico passando. Em relação à siringomielia, existem algumas teorias de como ela se forma. A mais aceita é a questão da descida, quer dizer, é um Chiari, então você já tem uma descida das tonsilas e do tronco, e com aquele movimento em pistão, que é um movimento que acontece fisiologicamente, acaba que durante a sístole, essa maior descida da tonsila obstrui mais ainda o forame magno, e quando vem a diástole, não há um refluxo apropriado, existe um bloqueio dessa passagem e você não consegue refluir um pouco na diástole. Então, durante a sístole, o que acontece é um aumento de pressão licórica no canal raquiano e diferente, uma pressão licórica menor na fossa posterior. Então, esse aumento da pressão licórica no canal raquiano propiciaria a entrada, uma maior entrada de fluxo licórico por esse canal central da medula e aí formando, então, a siringomielia ou a hidrossiringomielia, que a gente não tem como diferenciar uma da outra pela imagem. Mas aqui eu vou me referir à siringomielia. Então, seria esse movimento em pistão e a diferença de pressão licórica do canal raquiano com a fossa posterior. Em pacientes pós-cirúrgicos, que fizeram a descompressão, coisas que a gente tem que analisar. Primeiro, saber se ele tem siringomielia, saber se a seringe está reduzindo ou não o calibre dela, porque o que a gente espera é que ela reduza e suma. Se existem as complicações que são inerentes mesmo à cirurgia, que é a pseudomeningocele, quando você faz a duroplastia,
né, o estudo do fluxo licórico, como eu falei, fazer novamente o estudo do fluxo licórico dinâmico no Fez Encontras, como a gente faria num estudo pré-cirúrgico, para analisar se tem fluxo passando pelo forame magno, e olhar também a morfologia das tonsilas cerebelares. Não que isso seja uma alteração que a gente vai encontrar sempre, mas ela pode ajudar na interpretação. Ela é mais pontuda quando a gente tem o estrangulamento das estruturas parenquimatosas através do forame magno, e ela fica mais redonda depois da descompressão. Quando você abre um pouco ali, ela consegue respirar, ela volta numa morfologia normal dela, que é mais redondinha. Então, aqui é um estudo pós-cirúrgico, é o pré-cirúrgico aqui, depois pós-cirúrgico com 3 meses, e depois com 6 meses, em que no pré-cirúrgico a gente tinha seringomielia, sístole e diástole. 3 meses depois a gente percebe, principalmente na imagem da diástole, que a gente já tem um fluxo, né, menos evidente aqui dentro da medula, e depois com 6 meses a gente percebe que não existe mais fluxo licórico no interior da medula e o fluxo licórico está passando preferencialmente pela frente. E é isso que a gente espera, que a seringomelia ela se resolva e que o paciente tenha um fluxo licórico normalizado. Como eu falei, a pseudomeningocele ela pode acontecer se a gente está diante de uma seringomielia. O paciente tem Chiari, fez a descompressão da fossa posterior, a seringomielia não resolveu, pode ser alguma complicação, como era esse caso da pseudomeningocele. Mas é só corrigir, foi corrigida, ampliar um pouco a craniostomia suboccipital e a seringomielia começou a reduzir. Porque a pseudomeningocele ela pode servir como uma estrutura que bloqueia, né, o fluxo licórico, principalmente esse fluxo licórico posterior. Ela serve como mais um bloqueador, mais uma estrutura ali para atrapalhar o fluxo. E aqui a morfologia das tonsilas que eu falei, no Chiari, ela pode ficar um pouco mais pontudinha, que são super compridinhas e vão descendo, né, pela medula cervical. E quando você descomprime, você tira essa questão desse espaço tão reduzido ali para ela, e ela acaba assumindo novamente a morfologia arredondada, que seria a morfologia normal dela. Então, assim, para concluir, lembrar que essas medidas lineares isoladas, medida do clivos, ou a medida da descida da tonsila, que seria esse número 2, isoladamente, elas não servem. A gente tem que entender de uma forma tridimensional e tem que também entender que o Chiari ele é quase que uma alteração, uma doença de fluxo licórico. E só as imagens estruturais, elas não respondem tudo. E muitas vezes não está associado, não está proporcional à clínica do paciente. Às vezes são pacientes que têm descidas tonsilares grandes, com clínica pequena, pouca clínica, pacientes que têm descidas de tonsila pequena, com grande clínica. Então, tem que ir mais para o lado do fluxo licórico. Nem sempre também é proporcional, mas o fluxo ajuda o nosso entendimento. Essa hidrodinâmica do fluxo licórico, ela ajuda nessa questão do Chiari. E é isso, Bebeto. Termino aqui minha apresentação. Obrigado, Patrícia. Coisa muito, muito clara, você definiu muito bem as coisas. Esse Chiari 1,5, que muita gente não conhece, eu era meio... não tinha assim, os marcos exatos do que era. E alguém tem alguma pergunta para a doutora Patrícia? Então, nós podemos continuar com o Gabriel e depois, no final, a gente faz as perguntas, os comentários todos. Ok, Gabriel, pode compartilhar sua tela, por favor. Vocês conseguiram ver aí? Sim. Sim. Então tá. Perfeito. Boa tarde a todos. Patrícia, parabéns pela sua super acadêmica aula, foi uma aula linda, seus slides são super elegantes, parabéns. Eu Obrigada. aprendi bastante, coisas, assim, conceitos novos. Então, assim, a nossa aula vai ser um pouco parecida, né? Vai ser um mix de informações, mas eu acho que vai ser um somatório muito legal. Vai ser bem proveitosa, né? Essas duas ideias que nós vamos passar.
Eu queria pedir desculpa que essa aula foi feita em inglês, porque eu ia dar essa aula no Congresso Internacional de Base do Crânio, que ia ser em maio agora, se não me engano, e ele foi transferido para dezembro por causa da pandemia. Então, por essa razão que a aula está em inglês, peço desculpas mais uma vez. E peço desculpa porque eu não tive tempo de fazer a agenda da aula também, que é uma coisa importante, mas eu vou falar sobre todos os tipos de Chiari, né? Assim, en passant, nos 4 tipos, nessas classificações novas que acrescentaram 3 novos tipos. Vou falar sobre as indicações cirúrgicas, como que a gente faz o tratamento do Chiari, a apresentação clínica de cada um também. Então, como definição já foi repetido, né, seria uma descida das tonsilas além do plano do foramen magno. Eu ainda usei aqui a classificação que seria quando essas tonsilas estão classicamente mais abaixo do que 5 milímetros do foramen magno, né? Tem a linha de Chamberlain. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade, às vezes, em traçar essa linha, isso aí é mais para vocês, radiologistas, mas, enfim. Então, essa linha de Chamberlain é muito usada, a Patrícia também falou que gosta muito, tem a linha de McRae, que, às vezes, ela pode até se superpor à linha de Chamberlain. Foi muito bom a Patrícia ter falado sobre o pentágono da fossa posterior, né? Eu não falei sobre o pentágono, eu tirei esse slide, mas ainda bem que você falou, né, sobre as diferentes morfologias desse pentágono da fossa posterior, que a gente usa muito esse pentágono para fazer cirurgia de pineal também, para a gente saber qual o acesso que a gente vai usar, se vai ser o supracerebelar infratentorial, se vai ser o suboccipital transtentorial. Então, a gente usa, esse pentágono é bastante usado para isso também. Então, normal seria até menos de 3 milímetros, borderline seria entre 3 e 5, e o Chiari típico, a deformidade de Chiari, eu ainda uso um pouquinho o termo malformação, não vou usar mais, aprendi com você, então seria o típico com mais de 5 milímetros. Então, sobre a fisiopatologia, por que se formaria o Chiari, né? Não se sabe bem o que causaria. Talvez um desequilíbrio, uma discrepância entre o crescimento dos elementos neurais com os elementos ósseos da fossa posterior. Talvez tivesse uma discrepância de crescimento que talvez fizesse com que essas amígdalas se herniassem pelo local mais fácil, né? Então, no caso, são as amígdalas, por causa da presença do foramen magno, por onde é mais fácil essa parte do hindbrain se herniar. Então, as amígdalas seriam as estruturas mais fáceis de serem herniadas e por isso que elas desceriam em graus diferentes de acordo com quão constrita for essa fossa posterior, né? Então, você teria uma fossa posterior espremidinha e essa parte aqui seria a parte que seria herniada, né? Foi Hans Chiari que notou essas alterações na fossa posterior em 1895 e essas deformidades ficaram batizadas com muita justiça com o nome dele. Então, isso daqui seria o desenvolvimento normal, no qual a fossa posterior óssea e as estruturas neurais cresceriam numa mesma proporção. E na deformidade de Chiari, existiria um crescimento menor da fossa posterior e um crescimento maior, não maior, mas sim essas estruturas ficariam um pouquinho mais apertadas, fazendo com que elas sofressem a herniação e causando essa herniação das tonsilas cerebelares, como vocês podem ver aqui. Então, seria, teoricamente, essa fisiopatologia do crescimento da deformidade de Chiari, do surgimento da deformidade de Chiari. Ele pode cursar com uma hidrocefalia, que também já ajuda essa descida dessas amígdalas, um volume insuficiente da fossa posterior, uma dinâmica anormal do líquor,
ou até mesmo uma fístula licórica crônica distal, no caso das mielomeningoceles. Então, a deformidade de Chiari 1, ela tem uma proporção maior nas mulheres do que nos homens, isso nos adultos, num aparecimento de 3 mulheres para um homem. Nas crianças, essa prevalência não parece estar relacionada ao sexo. A deformidade de Chiari 1, ela se caracterizaria por uma descida maior do que 5 centímetros além do foramen magno, podendo ou não cursar com hidromielia. O Chiari 2 é aquele Chiari que é tipicamente encontrado nos casos de mielomeningocele. Ocorre uma descida do cerebelo, mas não só do cerebelo também, mas como da porção inferior do tronco cerebral, através desse foramen magno. O Chiari 3, que seria um Chiari 2 associado a um dijafismo occipito cervical, uma encefalocele occipital, e o Chiari 4, que hoje não é mais usado, entrou em desuso, seria um cerebelo hipoplásico ou hipoformado e associado com uma encefalocele supratentorial occipital. Mas só que hoje em dia os neurocirurgiões, isso foi uma classificação que foi introduzida mais pelos neurocirurgiões do que pelos radiologistas, do que pelos neuroradiologistas, e que criaram, né, o Chiari 0, que seria uma fossa posterior apertadinha, associada à hidrossiringomelia, mas com uma mínima descida das tonsilas. Nós teríamos o Chiari 1,5, como a Patrícia já falou, que seria considerado um grau maior do Chiari 1, onde você teria uma invaginação, uma herniação de uma parte mais baixa do tronco cerebral e um alongamento do quarto ventrículo. E o Chiari 5, que seria uma ausência de cerebelo, onde essa fossa posterior seria ocupada pelo lobo occipital. Então, a gente vai exemplificar um pouquinho dessas malformações. Começando pelo Chiari 0, uma fossa posterior muito apertada, com uma descida mínima das tonsilas e um aparecimento de hidrossiringomielia. Então, seria uma imagem clássica do Chiari 0. Os sintomas no Chiari 0 são causados por uma alteração do fluxo licórico ao nível da junção crânio-vertebral, e isso daria origem também a um Chiari borderline, né? Uma fossa posterior bem apertadinha. A formação da hidrossiringomelia seria, pelo tudo que a Patrícia já explicou, uma alteração na circulação do líquido cérebro-espinhal, e essas obstruções podem ser atribuídas a um impactamento da fossa posterior ou até mesmo adesões de aracnoide nos forames de saída do quarto ventrículo, nos forames de luz que imagem dita. O Chiari 1 típico seria o Chiari clássico, a deformidade de Chiari clássica, como já foi bem falado, essa alteração ao nível da junção crânio-vertebral, exemplificada pela linha de Chamberlain ou também pela linha de McRae. O Chiari clássico ele pode ser consequente a uma deformidade secundária, que a Patrícia também já falou, né? Uma desordem de desenvolvimento. Então, essas amígdalas se herniariam por outras causas, como, por exemplo, uma invaginação basilar, um macrocerebelo, uma megaloencefalia, uma platibasia, impressão basilar, até mesmo os casos sindrômicos de cranioestenose, principalmente os casos severos de Apert. É muito comum você ter uma malformação de Chiari, uma deformidade de Chiari nessas cranioestenoses sindrômicas. Você pode ter apenas uma herniação tonsilar, que seria adquirida nos casos de um pseudotumor cerebral, nas alterações vasculares que causam congestão venosa, como a malformação de Galeno. Em casos de hiperdrenagem, é muito comum uma complicação do shunt ventrículo peritoneal ou até mesmo com tumores intracranianos. O Chiari 1,5, que seria uma forma mais grave do Chiari 1, onde você tem uma porção mais baixa do tronco cerebral herniada, e o Obeck, como a Patrícia também falou,
localizado abaixo do foramen magnum. Então, aqui talvez pudesse representar um bom exemplo de um Chiari 1,5, a linha de McRae, e aqui a presença do óbex abaixo, né? Então, você tem um cerebelo com uma herniação de tonsila, aí seringomielia, e uma descida, um alongamento desse quarto ventrículo com a presença baixa do óbex. É importante dizer que os casos de Chiari 1,5, com sintomatologia típica, eles podem ter uma resposta pior à descompressão da fossa posterior, principalmente em relação à manutenção ou à resolução da seringomielia. A presença de uma hidromielia, né, uma seringomielia persistente ou recorrente, nos casos de Chiari 1,5, parecem ser mais altas do que na deformidade de Chiari 1. Então, às vezes, em alguns casos, você tem que tratar essa seringomielia com a presença do shunt seringo-subaracnoideu nos casos mais resistentes. O Chiari 2 é aquele Chiari que é tipicamente associado à presença de um disrafismo espinhal baixo, a mielomeningocele, foi descrito por Arnold, né, que evidenciou um caso de mielomeningocele associado a uma formação da fossa posterior. Então, o nome Arnold Chiari, ele deve ser reservado apenas para os casos de Chiari 2. Eu mesmo, durante muito tempo, falava, hoje a gente vai ter uma descompressão de um Arnold Chiari tipo 1. Então, é meio que comum você falar Arnold Chiari, mas o certo é você reservar esse termo Arnold Chiari apenas para os casos que cursam com mielomeningocele, que seria a malformação de Chiari 2 ou Arnold Chiari tipo 2. Então, o Arnold Chiari tipo 2, ele tem uma fossa posterior muito apertadinha, ele cursa com os casos de mielomeningocele, você tem alterações muito importantes, uma implantação muito baixa do seio reto, é muito característico isso. Você tem uma herniação importante não só das amígdalas, mas como também do tronco cerebral, você vê um kink do tronco cerebral a esse nível. Tem as alterações, essas crianças cursam com uma massa intertalâmica muito volumosa, o que no tratamento da hidrocefalia nessas crianças impede a realização de uma terceira ventriculostomia endoscópica. Essas crianças com malformação de Chiari 2 têm alterações cerebrais importantes, polimicrogiria, então é uma malformação bastante complexa. O Chiari 3 eu não tenho imagem, seria um Chiari 2 associado a um disrafismo cervical, uma encefalocele occipito cervical, mas não tenho imagem radiológica disso. O Chiari 4 seria um cerebelo muito pequeno, digenético. Essa imagem foi cedida pela doutora Lara Brandão. Eu também não tenho imagem de um Chiari 4. E o Chiari 5, que seria uma fossa posterior disráfica, na ausência de cerebelo, onde você teria esse foramen magno, essa fossa posterior totalmente ocupada pelo lobo occipital. Isso é uma foto desse artigo daqui. Eu também não tenho casos meus para exemplificar um Chiari 5. Voltando a dizer que essa nômina Chiari 0, Chiari 1,5, Chiari 5, assim, eu não sei se é uma nômina correta hoje em dia, porque a malformação de Chiari, classicamente, são os 4 tipos. Então, eu não sei até onde isso é válido, se está realmente sendo usada, se não está. A gente lê muito sobre isso, né? Mas eu não sei se isso vai ser uma tendência, se vai pegar, se não vai. Depois vocês podem até dar a opinião de vocês em relação a isso. Falando um pouquinho agora mais especificamente do Chiari 1, como já foi visto, né? Então, numa grande porcentagem de crianças ou de adultos, eles podem ser encontrados incidentalmente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque toda vez que você encontrar um Chiari, não significa que isso seja cirúrgico. Muitos deles podem se resolver espontaneamente. Às vezes, você pode até ter uma melhora radiológica.
Então, quando você identifica um Chiari num paciente assintomático, não tem a menor indicação cirúrgica. E isso cria muito, muito conflito na própria família. Os pais ficam preocupados se a criança pode fazer esporte, se não pode fazer esporte. Teve um artigo que saiu na Revista Americana de Neurocirurgia Pediátrica, liberando essas crianças para fazer esporte, com exceção de esporte de impacto, futebol americano, algumas lutas. Então, eles contraindicariam só nesses casos. Mas, enfim, paciente assintomático com uma imagem, com um achado radiológico, não significa em nada que essa criança seja cirúrgica. Então, quando que você deve pensar em tratar esses pacientes, né? Em pensar em tratar. Esses pacientes devem ter uma cefaleia, essa cefaleia, ela principalmente induzida pelas manobras de Valsalva, é uma cefaleia de curta duração, localizada posteriormente, um desconforto nucal. Você pode ter escoliose, você pode ter até mesmo uma posição parcimoniosa da cabeça, que alguns entendem como sendo um torcicolo, mas na realidade pode não ser, pode ser apenas uma posição antálgica, um desconforto, e você adquire uma posição parcimoniosa da cabeça, uma dor cervical, limitação de movimentos do pescoço, distúrbios de marcha, uma fraqueza nas extremidades associada à parestesia, isso principalmente em decorrência da presença da hidromielia, que se caracteriza principalmente por alterações parestésicas. Você pode ter também dispneia, disartria ou pistótono, uma dormência perioral, um reflexo de vômito negativo, letargia, até ataques de queda, os drop attacks, nas situações mais graves, e uma extremidade nos membros superiores e mais baixos mesmo, e uma fraqueza nesses membros mais distais. Então, o que é mais significante em relação à descompressão da fossa posterior? Obviamente, o grau de descida cerebelar, que por si só não é uma indicação cirúrgica, o quadro clínico de cefaleia occipital relacionado à manobra de Valsalva, como eu já falei para vocês, às vezes até um riso pode desencadear esse desconforto clínico, espirros ou tosse, porque induzem a manobra de Valsalva, uma seringomelia bastante expressiva, escoliose progressiva é uma coisa muito importante também. Então, todo esse contexto clínico, ele deve ser considerado se você vai fazer uma descompressão. Uma coisa que a gente vê muito no consultório, muito fácil de ser visto, é se a criança tem uma paralisia do palato, se a úvula, você consegue ver no consultório se tem paralisia da úvula, se ela através de uma paralisia de cordas vocais, se ela se desloca mais para a direita ou mais para a esquerda, na hora que você pede para o paciente dar um grito, e você consegue muito fácil avaliar isso. E escoliose progressiva é um sinal muito importante também, e geralmente em consequência de uma das hidromielias severas. Então, seringomielia em criança, ela pode estar presente em 43%, é a causa mais comum de seringomielia em criança. Essa seringomelia está presente em 23% dessas deformidades. É mais comum em meninas do que em meninos, e ela é mais comum em crianças mais velhas também. As crianças mais jovens você não costuma observar tanto. E a presença de uma seringomielia faz com que essa criança possa ser mais sintomática. Então, como que a gente faz essa descompressão? Eu gosto de fazer a descompressão óssea da fossa posterior, associada a uma laminectomia, aspiração subpial das tonsilas. A Patrícia falou que essas tonsilas podem estar um pouco esquemiadas. De fato, é um tecido cerebelar sem função. Tem pessoas que não fazem aspiração da subpial das amígdalas.
a nossa escola gosta de fazer aspiração subipial. A escola do Dr. Paulo Niemeyer sempre fez a aspiração subipial bilateral das amígdalas, liberando esse óbix, facilitando a resolução pós-operatória dessa hidromielia associada à duroplastia. Existem alguns artigos hoje em dia que preconizam só a descompressão óssea da fossa posterior com a laminectomia de C1. Eu, sinceramente, não fico satisfeito só com esse tipo de cirurgia. Eu gosto de fazer a aspiração subipial seguida da duroplastia. A incidência de fístula licórica aumenta muito. É um fechamento difícil, você tem que fazer uma duroplastia, uma sutura feita. O risco de pseudomeningocele é alto, ele existe, mas assim, o seu resultado pós-operatório vai ser, sem sombra de dúvidas, muito melhor do que se você fizer apenas uma descompressão óssea da fossa posterior associada à laminectomia de C1. Mas há quem defenda só a descompressão óssea. Uma coisa assim que eu particularmente gosto muito de fazer é um estudo de todo o neuroeixo. Isso passou assim na radiológica para os meus pacientes. Se chega um paciente com Chiari, eu faço, já encaminhado por um outro colega com o diagnóstico de Chiari, eu peço um exame de todo o neuroeixo para estudar o filamento terminal e a caldequina. É muito comum você observar nesses pacientes uma retificação da lordose cervical, às vezes até mesmo uma perda da intumescência cervical às custas de um estiramento distal. Então, você nota um cone alongado, eu vou mostrar outros exemplos disso. Então, um cone alongado associado à presença de um filamento terminal ou espesso ou um filamento terminal lipomatoso. Nesses casos, nós realizamos primeiro a secção do filamento terminal e nós não mexemos no Chiari inicialmente, porque você liberando essa parte distal da medula, provavelmente você tem um alívio dos sintomas, você tem uma resolução da hidromielia e você não vai precisar fazer uma cirurgia mais complexa em descomprimir a fossa posterior. Então, eu acho essa mensagem aqui muito importante. Viu, Chiari? Vamos fazer um exame de todo o neuroeixo para avaliar o cone. Uma outra coisa muito importante, esse cone ele não precisa estar necessariamente ectópico, mas você pode ter sinais indiretos de estiramento e de ancoramento desse cone. Pela retificação desse cone, uma localização, uma tendência a um deslocamento posterior desse cone, um afilamento desse cone, porém ele está ectópico. Mas esse alongamento, perda da intumescência cervical, um deslocamento, um apontamento do cone em direção posterior, podem ser sinais indiretos. E já é mais do que descrito ancoramento da medula espinhal com cone medular tópico e, às vezes, um filamento terminal apenas discretamente espesso. Você faz a secção desse cone, essa hidromielia resolve. No pós-operatório, você tem um retorno da intumescência lombar nesse cone medular. Então, alongamento disso da coluna, da medula cervical, perda da intumescência cervical, perda da intumescência lombar, um alongamento e a presença do cone. No corte axial, você vê um filamento terminal que ele não deve ser mais espesso do que as próprias raízes. Isso aqui é um sinal muito característico. Às vezes você não vê um cone lipomatoso, mas você pode ver um tight filum, que é um filamento terminal espesso. Então, não necessariamente lipomatoso. Isso é um caso, um menino, era um menino já de uns 10 anos, que chegou para mim como sendo uma Arnold Chiari, uma malformação de Chiari. Arnold Chiari não, uma malformação de Chiari. É o vício de falar Arnold Chiari, né? Arnold Chiari só para o tipo 2. Então, uma deformidade de Chiari, uma insinuação das amígdalas, uma hidromielia muito volumosa. Aqui a sequência, o sagital em T2, mostrando que tinham, de fato, uma hidromielia muito volumosa, muito distal, descendo num nível mais inferior. Eu vejo um cone medular, como vocês podem ver. Eu não vejo cone medular. Está extremamente esticado.
Cadê o cone medular? Não tem, você não consegue ver onde é cone, onde é medula torácica, um filamento terminal estirado. Nós fizemos a abordagem cirúrgica desse menino, lembrando que a cabeça está para cá e as pernas estão nessa direção. As pernas estão do lado direito do vídeo de vocês e a região craniana está do lado esquerdo. Fazendo a abertura, isso já é uma visão microcirúrgica dessa cirurgia, a abertura da dura mater, a gente faz uma laminotomia de L5 e você vê o filamento terminal já estirado, nitidamente visto, ele era visto até por transparência antes de abrir a dura mater. A gente pesca esse filamento terminal e você faz a secção desse filamento terminal o mais distal possível. Então, aqui você vai seccionando aos pouquinhos esse filamento, tem que coagular um pouquinho ele, porque se depois você não consegue mais coagular, então olha só o que acontece, quando você tira, quando você secciona, ele vai subir que nem um elástico, ele some do teu campo, ele vai lá para cima, porque ele estava tracionando muito essa medula. Então, quando você corta, ele desaparece, você não vê mais o filamento terminal aqui. As raízes voltam para o lugar, e a gente fecha, muito bem fechado, coloca um selante de fibrina e reposiciona a lâmina. A gente não usa placa, nada disso. A gente faz sutura com Vicryl e depois disso aqui tem uma ossificação muito boa, uma integração perfeita. Hoje a gente raramente usa placa e parafuso nesses casos. Aqui um outro caso, um pré-operatório, não é desse menino, é de um outro paciente, um pós-operatório. Isso aqui é um pós-operatório recente, um pós-operatório mais tardio, mostrando aqui um pouquinho ainda de coleção licórica e a presença já de uma circulação licórica mais normal do que era antes. Aqui um caso daquele Chiari 0 que eu mostrei para vocês com hidromielia, o pós-operatório, lembrando que isso aqui foi em outubro e foi em fevereiro, como a Patrícia falou, essa hidromielia ela demora a desaparecer, ela não desaparece no pós-operatório imediato, ela não desaparece no pós-operatório imediato. Então, se você vir a presença de uma hidromielia residual, não significa um insucesso cirúrgico. Como vocês podem ver aqui, um pré-operatório, um pós-operatório e um pós-operatório bem mais tardio, com uma resolução progressiva e lenta dessa hidromielia. Aqui um caso, esse era um menino que tinha um raquitismo, já era um adolescente, ele tinha uma estrutura óssea enorme aqui, foi uma dificuldade de descomprimir essa fossa posterior, ele tinha uma impactação, e isso aqui funciona como se fosse uma rolha no gargalo de uma garrafa, e aquele mecanismo de pistão que a Patrícia falou faz com que esse líquido entre pelo canal central da medula e dilate todo esse canal central da medula. Fizemos a descompressão óssea nesse menino, tive uma grande pseudomeningocele nesse menino, que foi difícil de tratar, não precisou reoperar, mas já nota aqui um desaparecimento, uma regressão da hidromelia e no pós-operatório mais tardio, com uma resolução total. Esse menino, hoje em dia, ele é médico, embora me causou preocupação essa medula um pouco afilada dele, mas ele é um garoto, hoje já é um médico, um cirurgião geral, ele é absolutamente normal, faz esporte, então tem uma vida bem, bem normal. Mas eu confesso que na ocasião essa medula dele eu fiquei bastante preocupado, embora ele não tivesse nenhum sinal motor. Mas voltando a falar, pseudomeningocele é uma complicação frequente, o fechamento dessa fossa posterior é muito trabalhoso, é muito difícil, por isso que alguns grupos defendem a não realização da duroplastia, mas eu sou totalmente a favor de correr esse risco, de fazer a duroplastia, de fazer a aspiração subpial das amígdalas também, porque você vai ter com certeza uma melhora dessa circulação licórica fazendo todo esse procedimento. Então aqui, assim, isso é um outro caso, uma paciente adulta que chegou para o Dr. Paulo Niemeyer, ela já tinha sido operada, como vocês podem ver aqui, em outro serviço, eu acho que até fizeram uma descompressão óssea muito pequena, eu não sei se, acho que não retiraram C1,
dessa paciente. Essa paciente tinha um déficit motor já muito acentuado, ela mal conseguia andar. E no estudo, ela tinha uma hidromielia em toda a extensão da medula. Eu não tenho aqui o pré-operatório, né? Então, ela tinha essa imagem. E o que eu fiz nessa paciente, ela tinha um filamento muito espesso. Eu fiz a secção do filamento terminal dessa paciente, ou seja, só lembrando, ela teve um tratamento inverso, ela fez um tratamento que talvez não fosse necessário ser feito. Descomprimiram a fossa posterior, mas não foi feito um exame de todo o neuroeixo dela. Ela tinha um filamento terminal muito espesso, não chegava a ser lipomatoso, e eu fiz a secção desse filamento, o pré-operatório, o pós-operatório dela. Nós não mexemos aqui, está exatamente como era antes, nós não mexemos, e houve uma resolução total dessa hidromielia. Então, volto a lembrar, encontrou um paciente com malformação de Chiari, com deformidade de Chiari, passa esse paciente em todo o neuroeixo, vamos ver o filamento terminal, vamos ver como é que está o cone medular desse paciente, vamos avaliar se existe algum ancoramento da medula espinhal. Então, assim, é bastante importante ter essa ideia. Esse é um conceito que eu acho que deve sempre ser lembrado na deformidade de Chiari tipo 1, né? Então, aqui como era a medula torácica, e depois dessa secção, estou com a resolução total da hidromielia. Então, assim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se ajudou muito, mas, enfim, eu gostei muito de ter participado dessa sessão junto com a Patrícia. Foi muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado, Bebeto, pelo convite, e pode contar sempre comigo. E eu tenho gostado muito da sessão de vocês. Parabéns, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, a presença da Patrícia. Foi uma aula excelente. E eu disse no início da apresentação que eu já sabia dessa técnica de cirurgia do filo terminal. Eu acho isso uma coisa sensacional, que é uma cirurgia bastante simples, né? Eu já participei de alguns casos disso, e uma coisa que eu já fiz algumas vezes que ajuda é fazer a ressonância, fazer um T2 axial de barriga para baixo, porque as raízes caem para frente e o ligamento fica lá atrás, solitário, e você consegue estudar bem a espessura dele. Mas eu acho que essa coisa é uma cirurgia revolucionária, porque você conseguir reduzir uma seringomielia enorme dessa com uma cirurgia bem simples é um negócio sensacional. E você mostrou bem que lá em cima você tem sempre o risco de fazer uma fístula, de se tornar uma coisa complicada. Você resolve, mas vai ficar algum tempo lá tendo que curar aquela fístula, que vai dar um trabalho danado. Isso mesmo. E alguém tem alguma pergunta a fazer? Bebeto, Pois não. Clécia, parabéns aí pela aula, foi maravilhosa. Queria fazer uma pergunta para o Gabriel, saber se ainda, em que casos assim relacionados, ainda se usa algum shunt, nesses casos aí se usa para essas seringas? Olha, Clécia, essa pergunta é excelente. Quando você vê uma deformidade de Chiari 1 com hidrocefalia, a gente sempre trata primeiro a hidrocefalia. Hoje em dia, a gente tem feito muito a terceiro-ventriculostomia para esses pacientes. Então, a gente faz a terceiro-ventriculostomia, tivemos resultados muito bons, e no caso de uma hidromielia, de uma seringomielia, a gente espera. Eu sempre espero, porque ela tem uma regressão lenta. Você faz uma ressonância no pós-operatório imediato, ela vai estar lá. Depois faz 3 meses, está menor, 6 meses está menor ainda. Então, colocar um shunt seringo subaracnoideu ou seringo peritoneal, eu não coloco inicialmente de forma nenhuma. Entendi, então é bom porque a gente tem também essa noção de que a melhora esperada também é lenta, então não vai ter muita diferença nos primeiros exames a gente não vai ver muita diferença, então. A perpetuação de uma hidromelia não significa um insucesso cirúrgico.
Ah, beleza. Ótimo, Gabriel. Super obrigada. Uma Imagina. coisa que eu acho importante é essa técnica de terceira ventriculostomia é uma coisa sensacional também. Porque uma válvula, você botou uma válvula, você botou um problema no paciente, né? Volta e meia aquilo tem a chance de dar entupir, de não sei o quê. E a terceira ventriculostomia, quando bem indicada, é uma coisa assim muito elegante, né? Aquele shunt interno. Esse é um assunto também que um dia a gente tem que tratar aqui. Eu sou fã dessa cirurgia e eu tenho uns casos também interessantes de terceira ventriculostomia espontânea. Gente que tem comunicação ali pelo terceiro ventrículo, mas que nunca foi operada. Então, isso ocorre também quando a hidrocefalia é muito grande. E, como você falou, eu acho que uma coisa boa que você mostrou para a gente é não ficar ansioso que a singomielia vai reduzir, em um mês vai reduzir tudo. Você É, viu que ela diminuiu, tem que ter paciência, paciência, até pode ter que o resto da vida fique um pouquinho, mas o caráter compressivo diminui. isso mesmo. Eu tenho uma pergunta, Gabriel, na verdade duas. Qual é a frequência que você encontra quando você vê o Chiari 1? Qual é a frequência nos seus casos, ou pelo menos a sua casuística, que você tem que abordar o filo terminal? Essa é a primeira pergunta. Assim, se é muito frequente você encontrar o filo terminal espessado e aderido, para precisar ressecar, desancorar, né? E a outra pergunta é: ainda se faz a descompressão anterior, que seria muito mais complexa, assim, essa vivência de casos complicados em que você abre a fossa posterior, descomprime, não necessariamente o filo terminal, estou falando da fossa posterior especificamente, né, a suboccipital, e não dá certo, e tem que fazer alguma coisa mais heróica ali, descomprimir, né, a parte anterior. Isso se faz ainda, que a gente lendo os artigos parece uma coisa assim, tão radical, tão complexa, com tantas complicações, uma instabilidade, né, da junção, que a gente lê em alguns artigos, mas eles não falam muito, então eu não sei a casuística do neurocirurgião. A gente só vê a imagem, mas eu não vejo essa ressecção de descompressão anterior, a gente não vê com muita frequência. Patrícia, vou tentar responder essas perguntas todas. É, quando eu não tenho muita experiência com deformidade de Chiari, minha casuística não é grande, até porque esses casos, muitos deles, eu não opero, tá? Quando chega uma deformidade de Chiari 1, que eu faço a avaliação, eu vejo que esse cone está alongado, com perda da intumescência lombar, se eu vejo uma medula cervical retificada, entendeu? É muito comum também, nesse estudo dinâmico que a gente faz, você vê a medula torácica deslocada anteriormente, encostando nos corpos vertebrais. Você não vê líquor na frente e você vê muito líquor atrás. Isso, inclusive, é defendido como sendo uma das causas de escoliose progressiva nessa criança, porque a medula sofreria a microcirculação da medula sofreria uma compressão, e a nível crônico isso ia causando um distúrbio do balanço torácico. Então, quando eu vejo isso, nem sempre eu opero, mas se eu tiver que operar essa criança, eu vou fazer primeiro a secção do filamento terminal, sem sombras de dúvida, como já fiz em muitos casos. E aí eu aguardo. E você vê mesmo assim, é que eu não pude ter a chance de mostrar para vocês hoje, mas é incrível como a intumescência lombar, o cone volta a ficar gordinho, né? Entumecido, e deixa de ter aquele efeito esticado. Porque é como se fosse um elástico. Você pega, essa medula está presa no encéfalo e está presa lá embaixo, a criança vai crescendo, ela vai esticando que nem um elástico. Você solta, o elástico fica mais grosso. A mesma coisa, por isso que o filo sobe. Agora, em relação a, em relação à descompressão anterior, eu não tenho a menor experiência. Talvez ela seja feita nos casos de impressão basilar. Eu não tenho experiência. Eu acredito que uma descompressão posterior bem feita, com uma boa abertura do suboccipital
uma laminectomia de C1, uma aspiração subpial das amígdalas e a duroplastia, isso se resolve muito bem. Agora, eu achei muito interessante esse estudo do fluxo licórico no pré e no pós-operatório. Eu acho que isso te dá uma garantia de tranquilidade de que a sua cirurgia foi de fato efetiva. Eu não pedia esse estudo de fluxo pós-operatório e nem pré-operatório também, porque às vezes o paciente já chega, né? Então você pedir para o paciente repetir uma ressonância, mas é uma pena, talvez pudesse ser uma rotina entre os radiologistas, se eles viram uma deformidade de Chiari, já fazer. Eu não sei se isso implica em convênio, liberação de convênio para esse estudo ou não, mas seria bom se isso pudesse ser difundido no meio neuroradiológico, para depois, no pós-operatório, a gente poder pedir e poder comparar também. Seria muito bom. Eu Exato. gostei demais desse estudo. Esses bate-papos, essas conversas são ótimos, porque a gente aqui consegue assim, até criar rotinas, né? Coisa assim, até pode ser que implique na questão de convênio, mas eu acho que tudo é possível, né? Conversa, vê lá na coordenação, na administração, vê se inclui, enfim, cada clínica tem seu manejo, mas eu acho que seria interessante porque todo mundo aprende, fica como um exame de base e um exame comparativo, né? Então o radiologista aprende a ver cada vez mais também a sequência de fluxo, você talvez se sinta um pouco mais seguro, eu sei que também você pode se basear pela clínica, o paciente está melhorando, significa que a cirurgia foi bem sucedida, então, mas eu acho que difunde todos os métodos que a gente tem, tipo, esgota o método, né? Esgota o método. Eu acho importante o exame não ser feito com protocolo de exame. Protocolo para isso, vai lá e faz. Tem que ter a presença ali do médico, isso que o Bebeto falou. Quando ele vê, às vezes, um paciente com suspeita de medula ancorada, ele prona o paciente para ver, né? Tudo isso tem que ser uma coisa bem dinâmica. Foi muito bom mesmo. Eu não sei se eu respondi essas perguntas, mas enfim. Obrigada, Gabriel, foi ótimo, respondeu sim. Obrigado. Uma coisa importante do protocolo aí é o seguinte: muitos desses exames são feitos sobre anestesia geral, então você não pode voltar com o paciente. Então esquece tudo, faz um T2 sagital e axial lá embaixo, pronto. Pô. Tem que resolver. O meu mestre, o doutor Jara, falava o seguinte: a gente tem que resolver o problema do paciente. Depois discute lá se vai pagar, se não vai, isso aí é outro assunto. Olha, eu quero agradecer a vocês dois essa reunião. Eu achei sensacional. Eu sabia que essa cirurgia também é uma coisa que é muito desconhecida, né? Uma cirurgia super simples, que é cortar ali o filo terminalis. E eu sabia que isso ia mexer com todo mundo. Então, muito obrigado e parabéns a vocês dois. E, Gabriel, vai preparando aquele negócio da cirurgia fetal, porque aquilo é uma coisa de muito interesse. E eu fiquei realmente impressionado com o seu volume. 30 casos de cirurgia fetal é um número bastante expressivo. Né? Desde dezembro de 17, né? Então, felizmente está indo. Não são 2 ou 3, são 30. 30 é 30. Então, parabéns a você, parabéns, Patrícia, muito obrigado. Vamos encerrar a nossa reunião aqui. Até logo. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Igualmente. Tchau, obrigada, pessoal. Ótima aula. Tchau, Clécia. Tchau.